gravando agora para a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 10 de setembro de 2021. É sempre bom anunciar na minha gravação data, etc. Para atender a curiosidade de vocês, agora eu estou compartilhando, por exemplo, aqui no meu visão aqui, isso aqui é o globo girando. Né? Essa foto eu tirei no Chile, 2019. Isso é nos Andes. Isso é nos Andes, 2.500 metros de altitude. Ó. Cadê? É a reserva de água da cidade de Santiago. Água do degelo de neve. O Chile está enfrentando esse ano sérios problemas de abastecimento de água no país, conta está caindo cada vez menos neve. O fornecimento principal de água deles é neve. E depende muito disso. Neve, o deserto mais seco do mundo está lá, né? Lugar onde lá só no sul que chove um bocado, mas norte e o centro, região de Santiago, chove muito pouco. Então tem aquela água salobra, água cheia de carbonatos, né? Água pesada. Vamos, continuando a aula. Olha, cadê mecanicismo? Vamos. Eu vou dar esse aqui. Aqui. Mas não, eu ainda estou me cansando um pouco. Não estou totalmente recuperado da Covid, não. Mecanicismo e estudo do ser vivo. Eu vou adiantar o seguinte. Eles não tinham condições, na época, de explicar os fenômenos dos seres vivos. Por isso, eu nem coloco mecanicismo e a biologia, ou a biologia. Não, porque não existe biologia. No século XVII, XVIII, simplesmente não existe biologia. O máximo que se tem é história natural. E a história natural é o estudo descritivo da natureza, dos seres vivos, da geologia também. É muito mais descritiva, é a classificação por comparação anatômica. Então, a parte de história natural, que é a parte de anatomia, já é bastante desenvolvida. Mas explicação sobre fenômenos de seres vivos, que isso significa a filosofia natural ou mesmo ciência, porque a grande diferença, podemos falar dessa época, entre história natural e filosofia natural é que a história é uma descrição da natureza. E falam como é a natureza. A história é para falar como é que é a natureza. E a filosofia para explicar a natureza. Falar o porquê que aquele fenômeno ocorre. Como, por exemplo, por que acontece a formação embrionária? Por que acontece a circulação sanguínea? Eles já explicavam, já descreviam a circulação sanguínea. Certo? Eles descreviam a circulação sanguínea. Mas
Eles não conseguiam explicar, como eu falei para vocês, sobre a explicação de Descartes. Né? Sobre a explicação dele sobre a circulação sanguínea. Descrever é uma coisa, explicar é outra coisa, né? Então, o papel da filosofia é explicar, é falar o porquê. Então, a filosofia natural mecanicista, mecanicismo, não conseguiu explicar os seres vivos. Já vou adiantando isso para vocês. Mas por quê? Aí tem uma série de motivos, uma série de razões para isso. Realmente, era muito precoce ainda. Os princípios explanatórios do mecanicismo não permitiriam mesmo. Mas havia também ignorância. Não se tinha conhecimento suficiente, muito menos conhecimento experimental, para explicar os fenômenos dos seres vivos. Né? Para explicar. Mas, de modo geral, como coloquei aqui, sempre que se podia, se fazia analogia a maquinário de uma forma geral. Mas, fazendo analogia a maquinário, tá? Como é que vai explicar para que serve o fígado? Ou outras glândulas? Ou glândulas? Não dá, porque o fígado é uma central metabólica, né? É uma central química, de transformações químicas. A palavra metabolismo foi criada no século XIX. O Chivan, aquele da célula da bainha de Chivan. Mas como é que... Não dá para explicar a partir de um maquinário para como funciona o fígado. Poderia explicar, ou seja, dá para explicar aqueles órgãos que têm movimento. Se poderia tentar uma explicação. Então, o esqueleto seria como justamente a armação, os músculos com tendões funcionariam também como fosse maquinaria, a contração muscular seria para eles, seria engates de estruturas mecânicas internas, elas se aproximariam, se afastariam, certo? Mas isso de forma como máquina mesmo. E levaria ao movimento. Eita, perdão, pessoal, desculpa. Para que serve o ar? Eu esqueci de falar de Gassendi. Era para falar sobre ele primeiro. Agora me lembrei disso. Certo? Vamos. Sai daqui. Esqueci disso. Para concluir aqui, porque eu não falei dele. Desculpa, já vi pulando. É um outro exemplo para fazer um contraponto em relação a Descartes, porque Pierre Gassendi, 1596 a 1650. Né? 1650. Ele realmente não viveu muito. Aqui, 1592 a 1655. Conterrâneos e contemporâneos. Né? O Gassendi também era mecanicista, certo? Mas divergiu em um bocado de coisa em relação a Descartes. Ele era padre. Vocês vão ver que tem um bocado de gente dessa época que eram ou teólogos, como Newton, Leibniz, eram padres mesmo. Daqui adiante vai ter exemplo de dois padres. Filósofo, padre. A filosofia dele era mecanicista, só que ele era empírico e não racionalista como
Descartes. Ele era empiricista, né? Que o conhecimento deveria ser a partir do indutivismo, da indução, da generalização de casos particulares. A partir de casos particulares e como método. É a indução como método básico e o empirismo como nossa forma de conhecer, experiência. Só que, entre outras coisas, ele nega a ideia de matéria passiva de Descartes. Para ele, matéria não é passiva. Não é simplesmente algo que preenche o espaço. Não é passiva. Então, o que era para ele? Que quando Deus criou o universo, Deus criou todas as partículas, dotou essas partículas de força própria, nesse momento da criação. Certo? E ele retoma o atomismo também. Essas partículas deveriam existir as menores partículas possíveis. Se o mundo é uma grande máquina, o universo é uma grande máquina, as menores peças dessa máquina são os átomos. Elas são as menores peças. E isso é o epicurismo. Só que a filosofia de Epicuro, da antiguidade, é uma filosofia materialista. O que ele fez foi, pegou as ideias de Epicuro e negou o materialismo e adaptou à teologia. As ideias de Epicuro, ele pegou a questão só dos átomos, né? E o universo formado por átomos em movimento, aí esses átomos dotados de forças próprias. Essa partícula, para ver, está chamando de átomo, para não gerar confusão com relação a como é? Para não gerar confusão com a teoria atômica moderna, né? Que seria, e realmente, no caso do atomismo grego, de Epicuro, seria as menores partículas, menores pedaços de matéria possível. Do ponto de vista do mecanicismo, seriam, digamos assim, as menores peças da máquina, que se engatariam com outras para formar outras maiores, e assim montaria tudo, né? Então, ele deu um ajuste lá com as ideias, com a fé, né? Com a teologia. Ele só negou o materialismo pura e simplesmente ateísta de Epicuro. Epicuro, ele tem uma argumentação sobre o medo da morte, certo? Que é a seguinte, que a gente não deveria temer a morte, certo? Mesmo considerando que porque é um dos principais motivos que leva a negar que só existe a matéria, é o medo da morte, porque as pessoas querem sobreviver à matéria. E para Epicuro só existe matéria, só existiria matéria. Então, como é que é a argumentação dele? Para abrandar esse medo. Ele dizia assim, das duas, uma. Ou há uma continuação, então para que temer? Sim, se há prolongamento, para que temer? Porque o temor é sobre justamente isso, o fim. Ou existe o fim mesmo, mas se existir o fim, será como uma ausência, inclusive, do próprio temor e de tudo e todo o sofrimento. Então, para que temer? E sendo algo que existe é inevitável. Mas vamos continuar. Agora sim, ali de Gassendi era só esse exemplo. Eu já falei para você, né, que a circulação sanguínea para Descartes, como é que funcionava. E a questão dos pulmões,
não tinha dito, mas, do ponto de vista mecanicista, como é que eles explicavam a função dos pulmões? Exemplo aí. Em Descartes, pulmões serviam para resfriar o sangue e retroalimentar a circulação sanguínea, a partir do sangue frio pelos pulmões, quente pelo coração, para o sangue circular. Mas não, o sangue não absorvia nada a partir dos pulmões. Tinha autor também que os pulmões não tinham... O próprio Harvey achava que os pulmões não tinham relação com o sangue. Mas a grande maioria considerava que os pulmões serviam para absorver o princípio vital do ar. O que era esse princípio vital? Aí, o que é? Olha, nessa época, era plausível explicar. É a mesma coisa do sopro vital, professor? Mas só que era uma coisa muito mais para... Não é nem princípio vital, é força. Sopro tem... É porque ia pelo ar, assim, eu não saberia te dizer exatamente a diferença, mas era muito mais uma questão de força vital presente no ar. Que o ar teria uma força. A palavra mais adequada é força. Por quê? Porque é algo externo, né? Quando a gente fala força, a gente tem que pensar como força gravitacional. É uma força agindo num corpo, ou seja, uma força externa ao corpo. Força vital seria uma força presente na natureza, vinda pelo ar, que não é do ar, que permitiria a vida. Certo? Tem mais ou menos a ver com esse também chamado sopro vital. Que às vezes se fala do sopro vital como o momento que a pessoa nasce, que dá a primeira respiração e que a alma entra no corpo, né? Se associa ao corpo ali durante tem muito a ver com esse conceito. Mas força vital era um conceito plausível na época para a gente poder explicar o ser vivo, a vida, que tinha que ter uma força externa a ele permitindo a vida. Quando ele não conseguia pegar mais essa força, ele morria. Se parasse de respirar, por isso ele explicava por causa disso. Parou de respirar, não teve ar, o ser morre, porque perde a força, não tem mais força vital entrando nele. Certo? Era plausível pensar dessa forma. Porque, na época, século XVIII, século XIX, perdão, século XVII e XVIII, século XVII, aí é XVII, 1600 e tanto, certo? Até os 1700, se pensava que o ar não fosse um composto, não fosse uma mistura, e sim que fosse uma coisa pura, simples, um elemento. Então, não tinha coisa para se extrair do ar diferente, como gases, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, e se pega oxigênio e joga dióxido de carbono, não se tinha. Então, não era um fenômeno de troca gasosa. Então, como eles consideravam que tinha que ter força vital, e vocês vão ver que foi extremamente importante esse conceito de força vital na época, foi um conceito que acabou sendo inquestionável, certo? Foi um conceito inquestionável. E era uma coisa aceita. Só que você pode notar que eles tinham demonstrado a existência da força vital. Existia evidências da existência da força vital? Não. A força vital
era algo necessário para poder explicar a vida, como algo externo ao ser que permite, ao ser vivo, que permite a vida dele. Ele não conseguiu explicar. O ser está vivo por conta própria, a partir do que ele absorvia do meio e das transformações do que ele absorvia do meio e das reações químicas que acontecem dentro das células. Eu não conseguia explicar dessa forma. Então, a grande maioria dos pensadores na época considerava que os pulmões serviam para extrair a força vital que iria para o sangue e permitir e era distribuído no corpo, permitindo a vida. Mas é força, não é matéria. Não é nem energia, é força. É meio difícil de entender hoje em dia. Fica meio difícil, mas porque não é energia, é força. É algo que está sendo transferido do ar para o ser vivo. Mas vamos lá. Então, realmente, daqui a pouco eu vou continuar no conceito de força vital, quando a gente falar em geração espontânea. Certo? Mas antes disso, que também a geração espontânea foi uma consequência desse debate entre o pré-formismo, ou a pré-formação, que tinha duas formas, o ovismo e o animaculismo. Não tem ninguém pedindo para entrar, não, né? Eu fico ouvindo... Não, professor. Então, o que eu ouvi foi outra coisa. Foi a notificação do WhatsApp. Olha, é a história do homúnculo. Certo? Pré-formismo, pré-formação do homúnculo, que teve duas variações. O ovismo e o animaculismo. Certo? Em 1600, nesses anos aí, de 1600 e bote força, 1630, 40, já existia microscópio. Mas só que eram muito ruins. Não existe, não tinha condições de ter teoria celular. Nós vamos ver que teoria celular começa mesmo a partir de 1838. Certo? A partir de um trabalho do botânico alemão Schleiden. E, conjuntamente, na mesma época, mas foi um trabalho inaugural mesmo, foi em 1638, do Matthias Schleiden. E, na mesma época, era o Schwann, e um pouquinho depois, o Virchow, todos alemães, elaboraram a concepção de teoria celular. A teoria celular diz que a unidade fundamental, básica de um ser vivo, anatômica e fisiológica, é a célula. Todo ser vivo, no mínimo, é unicelular. É a unidade do ser vivo básica. E isso é só século XIX. E uma célula, certo, é a unidade básica do resto do organismo. A gente fala em organismo mesmo e não no corpo, o sistema, porque eles eram organicistas. E uma célula, em termos fisiológicos e anatômicos, não é o organismo como um todo. É uma parte fundamental, certo? Mas tem sua vida própria e independente. Isso é a concepção da teoria celular. Tem sua vida própria e contribui para o todo, para a vida do todo. Mas, nessa época, os microscópios eram muito ruins, certo? É porque, olha, tem uma confusão aí, porque a palavra célula foi criada, em inglês cell, em português seria cela, que seria quartinho, compartimento, cela de prisioneiro, cela de monge, um C, um compartimentozinho, e em português a gente ainda
usam um diminutivo, que é célula, certo? Porque quem criou essa palavra não criou a teoria celular. Foi o Robert Hooke, por conta dele observar a cortiça para verificar uma hipótese que ele levanta. Robert Hooke, quando ele... Isso está numa carta que ele escreveu em 1600 e tanto, agora não sei qual é o ano. Ele foi contemporâneo de Newton. Ele foi contemporâneo de Newton, então ainda é século XVII, no máximo começo do século XVIII. Então, numa carta, ele diz que ele levantou a hipótese que a cortiça fosse formada por poros. Só que como nós não conseguimos ver os poros como uma esponja. Como nós não conseguimos ver os poros devem ser microscópicos. Então, ele cortou fatias a mais fina possível, o mais fino possível que ele conseguiu de cortar, e observou ao microscópio e confirmou a hipótese dele que a cortiça é formada por ter uma estrutura semelhante a uma esponja. Por isso, pode ser explicado pela compressibilidade dela. Ela pode ser comprimida. Né? Pode ser, a gente aperta, ele comprime. Então, foi uma hipótese que ele verificou ao microscópio e viu que estava correto, e aqueles compartimentos, ele chamou de célula, de céu. Né? Mas foi algo muito específico, não tem nada a ver com teoria celular. Certo? Depois essa palavra se pegou. Eu não sei como ela foi pegando, foi usada em outros casos, e pegou. Agora, nessa época, não tem teoria celular, tem microscópios muito ruins, então era plausível, certo? Imaginar que os seres originais, os primeiros, já viriam pré-formados e só fariam crescer no ventre da mãe ou dentro de um ovo até poder ter vida própria e independente. Então, era plausível pensar que dentro do espermatozoide teria um homúnculo pré-formado com dedinhos e tudo, né? Do tamanho menor que um espermatozoide, porque é dentro. Ou seja, noção de escala nenhuma aí, né? De escala de organização da matéria. Dentro, tamanho de célula, vem só pode ter célula mesmo. Como a matéria viva consegue se organizar. Vocês imaginem aquelas ficções científicas de miniaturizar, sei lá, gente. O que aconteceria se uma pessoa fosse transformada com poucos centímetros de altura? Morreria. Seria incompatível com nossa vida. Certo? Do mesmo jeito que se uma pessoa fosse aumentasse de tamanho para uns 10 metros de altura, ela não se aguentaria em pé. Não é à toa que um camundongo tem certa estrutura física ou um inseto e o elefante tem outra. É questão de escala de tamanho. As patas do elefante, proporcionalmente, vocês veem que são grossas, mesmo para o tamanho dele, porque a massa é diferente, a ação da gravidade. Se você pega um camundongo, pegasse um camundongo, mantendo as mesmas proporções de massa de esqueleto, aquela finura, as mesmas proporções, e aumenta o camundongo para o tamanho do elefante, o esqueleto colapsa. Não suporta. Professor, Oi. Esse é um assunto interessante, que tem um canal que fala sobre isso também, em Ian Shell, posso passar depois, mas ele fala ele descreve as coisas que você falou, porque, por exemplo, se você pegasse um camundongo, colocasse ele do tamanho de um elefante, a gente tem algumas regras matemáticas, por exemplo. A gente sabe quando a área de superfície de algo ela dobra,
o volume não vai dobrar junto. Vai triplicar. Então, a temperatura criada pelo metabolismo do organismo seria muito maior, daí o camundongo provavelmente ia explodir, né? Eu falei só em termos de esqueleto, porque as patinhas, as costelas, a coluna vertebral não iria suportar o aumento de massa proporcional. Não iria mesmo, iria entrar em colapso. Uma formiga entraria em colapso, aquele exoesqueleto. Se colocar uma formiga com 1,80 m de comprimento, o exoesqueleto entra em colapso. Realmente, isso é só um dos dados, fora metabolismo, fora... Não, é questão realmente de escala. Da escala de uma célula, é só uma célula mesmo. Como é que a matéria consegue se organizar naquela escala, né? Membrana, etc. Olha, mas não existe noção nenhuma nessa época sobre isso. Então, era plausível. Não tem teoria celular, não tem genética. Então, era plausível pensar. Agora, havia duas formas, como eu falei para vocês. O animaculismo, que viria a partir do macho, e o ovismo, que seria a partir da fêmea. Só que o animaculismo foi pouco aceito. Era muito mais famoso, o homúnculo, vocês veem em livros, aparece o do espermatozoide, só que era pouquíssimo aceito. Pouca gente aceitava o homúnculo no espermatozoide, ou a partir do macho, porque se sabia que que numa ejaculação, por exemplo, haveria talvez milhões de espermatozoides. Isso daria para estimar, fazer estimativa de quantidade, pelo que se observa a quantidade que tem um tal volume. Dá para fazer uma contagem grosseira e depois extrapolar, né? Então, é possível realmente estimar a quantidade. Interrompendo rapidinho, parece que tem uns colegas querendo entrar na aula, porque a internet deles estava ruim, daí só conseguiram entrar agora. Tá. Temos aqui pedindo. Quem vocês olhem, vejam a gravação depois, que não conseguiu, né? Que perdeu alguma coisa. O Anderson também disse que está com problema na internet. Eu vi agora no chat. Como é? Então, vamos lá. Acontece... Vou estar aqui, cadê? Olha, como a argumentação deles era a seguinte: como é que poderia ter um homúnculo pré-formado em cada espermatozoide, sendo milhões? Então, podendo chegar a milhões, no mínimo era centenas de milhares, para morrer. Por quê? No caso do ser humano, a grande maioria do nascimento é um só. Quando mais 2, 3, e animais são poucos, né? Cada ninhada tem poucos. Então, a grande maioria iria morrer. A argumentação ainda era do tipo teológica. Deus não teria feito isso, Deus não criaria seres destinados à morte. Tem aqui eu vou citar os dois exemplos, né, deles. Vou colocar logo aqui, microscópios da época. Isso aqui é do Robert Hooke, já era um melhorzinho, certo? Mas eram muito ruins. Aqui, comparado com um palito de fósforo. Tem também todo aquele lance de que questionaram ele como foi que ele arrumou o espermatozoide para fazer essas, entre aspas, pesquisa. Tem, eu vou falar. Tem isso aí, questões de moralidade da época também pesaram. Ele era um protestante, né?
justamente dois que vão falar eram dois holandeses ou neerlandeses, eram protestantes. E o puritanismo também, da época. Mas, olha, falavam que Deus não poderia criar seres cujo destino é morrer, porque um só sobreviveria. Então, era mais, desse ponto de vista, era mais simples pensar que ele já estaria na mãe. Realmente, eles não tinham como ver, né? Mas estaria na mãe, que cada filho seria realmente uma criação única. Filho, ou em caso de certos animais, da ninhada, ovos das aves, que cada um surge, ou seja, estaria o indivíduo pré-formado, o homúnculo no ovo, certo? E qual seria o papel do pai? Aí teria a ver com a força vital. Ele seria necessário também para o começo dessa vida. Sem o pai, ou sem o macho, não haveria. Como é que eles explicavam que o filho, às vezes, era a mistura dos pais, às vezes era mais para o pai, às vezes era mais para a mãe? Como? Se ele já estava pré-formado num dos dois. A explicação era tipo hipótese ad hoc. Hipótese ad hoc, né? Ad hoc. Não, é que durante o crescimento há a influência da mãe, certo? Mesmo sendo o homúnculo do pai, ou a força vital do pai influenciou e por isso ficou com mais característica do pai. Faziam coisa do tipo que o homúnculo pré-formado não estava com os traços definitivos. E durante a maturação dele, no crescimento, ele que ganha os traços, ficando mais para o pai, mais para a mãe, ou a mistura, dependendo do caso. Uma outra curiosidade é como é que os animaculistas achavam que era fecundação no óvulo. Eles achavam que o espermatozoide com o homúnculo entrava por uma válvula, certo? Uma espécie de válvula. Depois que ele entrava, ela se fechava e não permitia mais a entrada de nenhum outro. E ele começava a se desenvolver ali dentro, a crescer. E podia acontecer de entrar dois e serem gêmeos, ou um pouco ou mais, né? Dependendo do animal. Ou poderia acontecer um acidente e gerar uma deformidade durante essa passagem. Vamos lá, daqui. Aqui um. Shivamerdam, que eu agora fiz confusão entre os dois. O principal ovista é o holandês, o neerlandês, porque neerlandês tem a ver com o natural dos Países Baixos, né? E o holandês é o natural da Holanda. E a Holanda é um pedaço. A gente chama, a mesma coisa chamar inglês e britânico, né? Britânico é mais geral do que inglês específico para a Inglaterra. Mas é uma diferença muito grande entre os dois. O principal ovista foi Jan Shivamerdam. Dizem que esse Dan em holandês significa dik. Dik em holandês. Então, por isso tem Rotterdam, Amsterdã, entre outros nomes lá, né? E ele era naturalista. Sim, ele era da academia, ele era acadêmico, era ligado à universidade, e tinha trabalho publicado, e ele estudou principalmente insetos. Ele era um entomologista, naturalista, estudava anatomia de insetos.
A partir... Aqui, o Shivamerdam. A partir... Olha, com o Google, o tradutor, a gente pega uma palavra, vai lá e coloca na língua que é e tenta ouvir a pronúncia. Não para, não. E ele, a partir dos estudos de crisálidas, de pulpas, etc., ele generalizou erroneamente, porque, para ele, aquilo já era evidência de que uma pulpa ele estava considerando como um ovo crescido, né? E não como... Então, ele achava que o ser ali já estava o ser pré-formado já em fase de maturação, de crescimento. E generalizou. Achava que todos os seres já vinham pré-formados por parte materna. Então, ele era um ovista. E o Anton van Leeuwenhoek, uma coisa assim, Leeuwenhoek, aí já era diferente, porque ele era um amador. Era um comerciante de tecido, se eu não me engano. Comerciante. Certo? E, por curiosidade, fez aquelas observações do sêmen e foi o primeiro, pelo menos, a descrever que haveria seres. E como uma colega aí de vocês falou, tem essas questões. Ele foi até, minha esposa, ao defender o trabalho dele, teve que explicar como foi que ele obteve. Como foi que ele obteve aquilo ali. Aí ele diz assim, isso é um relato lá que diz, não, que ele era casado, ele tinha obtido o material do leito nupcial durante relações com a própria esposa e que ele não tinha obtido de forma ilícita. Em outra palavra, masturbação, né? Em outra palavra, masturbação. Mesmo assim, a moral da época era fogo. Pegar sêmen lá no ato e observar ao microscópio, por curiosidade, para ver o que tem. Coitado da esposa dele. Não, mas ele falou isso, né? Que tinha obtido. Mas, bom, a gente não tem como saber o que aconteceu mesmo. De qualquer maneira, ele foi pioneiro nisso, né? De observar o sêmen e ver que o sêmen tem coisas. E começaram a pegar de animais, certo? Porque ele pegou dele mesmo, mas depois começaram a coletar de animais e observar também que os animais também têm aquelas coisinhas que a gente chama de espermatozoides, né? Que seriam os animáculos na semente, literalmente. Esperma é semente. Zoides de animáculo. Né? Espermatozoides. Que tem aquilo. O que era aquilo é outra história para eles. Para que servia? O que eram? Né? Como eu falei para você, pouca gente aceitava que o homúnculo estivesse ali dentro mesmo. Como foi a proposta lá do Leeuwenhoek. Mas vamos lá. A epigênese. Professor, oi. Eu não entendi como é que, tipo, se já estava pré-formado, como é que eles explicavam, tipo, como é que um filho parecia com os dois pais? Olha, era por influência, por exemplo, se a pré-formação fosse via materna, o que ele explicava é que o indivíduo pré-formado, os traços superficiais, etc., não estavam tão definidos. E que durante o crescimento, ou por influência materna, ou por influência da fecundação do pai, da força do pai, ia depender de se era ovista ou animaculista, acabavam ganhando contornos pela influência do crescimento. Certo? Que se era um homúnculo vindo do pai, quando crescia na mãe, a mãe influenciava.
na nutrição, por exemplo, haveria uma influência da mãe. Porque o papel da mãe, ou do ovo, né, ou no caso dos ovíparos, era nutrir para crescer até o novo ser poder viver sozinho, por conta própria. Então, ali estaria crescendo, crescendo, e então o processo embrionário é só um crescimento. Pura e simplesmente um crescimento. E esse crescimento haveria uma certa transformação, uma certa influência. Era o tipo de explicação que eles davam para por que o pode ser mais parecido com a mãe, com o pai, ou uma mistura, e eles diziam que dependia do caso. Ou seja, é o tipo de explicação evasiva, né? Bastante. Tipo de explicação ad hoc. Não, depende. Aí depende acho que da força da mãe, da força do pai, da alimentação da mãe, das influências que a mãe teve. Dependia de um bocado de coisa, segundo eles. Aí podia sair, de qualquer maneira, sairia. Bom, epigênese. A epigênese foi um contraponto nessa época em relação ao pré-formismo. Para a epigênese, o novo ser não estava pré-formado. O novo ser seria formado a partir de matéria sem forma definida do pai e da mãe, como eu já expliquei para você sobre Descartes. Sobre Descartes. Eu já expliquei como é que ele explicava. E, só citando alguns exemplos aqui, certo? Por exemplo, Tembley, já período posterior a esse aí, mas, olha, esse debate epigênese e pré-formismo avança ao longo do século XVIII. Como é que se explica também, agora do ponto de vista do pré-formismo, como é que se explica pelo pré-formismo que existem organismos que são capazes de se regenerar? Você divide ao meio e para cada metade gera um novo. Onde é que está o animáculo aí pré-formado? E outra coisa, a hibridização. Abraham Tembley. E a hibridização, como explicar? Joseph Gottlieb Reuter. Como explicar hibridização? O pré-formismo não explica. Maupertuis e Buffon, certo? Eles elaboram uma teoria que o novo ser seria a partir da organização das moléculas orgânicas. Vou colocar entre aspas aqui, moléculas orgânicas, que é partículas de matéria com princípio vital. Que essas partículas, unidades básicas, que estão se rearrumando para formar um novo ser, elas são diferentes da matéria inorgânica, da matéria que não tem vida. É uma matéria diferente. Matéria viva é uma coisa, matéria não viva é outra, segundo eles. E esses eles chamavam de moléculas orgânicas. E essas partículas de matéria têm um princípio vital que permite o início da vida, que permite essa organização. E não é à toa que eles acreditavam na geração espontânea. Foi comum entre os partidários da epigênese, eu tenho que falar assim, da epigênese, para não confundir com a epigenética. A epigenética é uma área atual e está em fase de expansão, etc. A epigenética estuda as questões de expressão gênica e as mudanças
que não é no código, e sim na regulação e na marcação do código genético, e que isso pode, em alguns casos, ser hereditário. Certo? O código não muda, mas como ele está marcado lá no óvulo ou no espermatozoide, acaba gerando mudanças no novo ser. Ou seja, isso, a marcação epigenética pode ser hereditária. Certo? Mas isso é epigenética. Agora, epigênese é essa forma de encarar que o novo ser é a partir de matéria sem forma definida, etc. Certo? E não é à toa que muitos deles, por achar isso, eles aceitavam a geração espontânea. Os preformistas não, negavam a geração espontânea. Em geral, tá, pessoal? Em geral. Aliás, todo aquele que aceitava a geração espontânea aceitava a epigênese, certo? Mas nem todo partidário da epigênese aceitava a geração espontânea. Isso não era tão, né, tão assim, certo? Certo? Mas os que aceitavam a geração espontânea também aceitavam a epigênese. E a gente vai ver esse debate já agora sobre geração espontânea, que só foi acabar, ele só foi terminar, não é nem no século XIX, viu? Não é nem no século XIX. O que Pasteur fez, Pasteur, é mito dizer que Pasteur refutou a geração espontânea em 1860. Ali é outra história, ali é outra coisa. Mas vamos lá. Estou falando disso, vamos ver o que tem aqui. Pronto. Mas foi o primeiro grande debate sobre geração espontânea. Entre Needham e Spallanzani. Foi um debate entre dois padres. Eu falei para vocês que apareceram mais padres na história. Primeiro grande debate. Um partidário da geração espontânea e o outro que negava. Um padre inglês, não é anglicano, padre católico, nascido na Inglaterra, e um italiano. Certo? E um italiano. Foi o grande primeiro debate. Vamos ver o que tem mais aqui. Antecedentes. Bem que, se não esqueça, se eu não colocar antecedentes, certo? No século, já aqui no século, ainda no século XVII, Francesco Redi, certo? Ele realizou uns trabalhos que convenceram as pessoas de que não haveria geração espontânea de seres macroscópicos. Seres macroscópicos, já na época de Needham e Spallanzani, já se aceitava que não haveria geração espontânea, que não haveria geração espontânea de insetos. É aquele famoso experimento da carne de observação. Porque antes de Redi, se pensava que essas larvas fossem por geração espontânea da matéria orgânica se reorganizando. Como eu falei para vocês, lembre-se das moléculas orgânicas dotadas de força vital, que se reorganizam, então elas seriam capazes de se reorganizar para gerar vida, já que a carne é proveniente de um ser vivo, foi algo de um ser vivo. Então, mantém lá as moléculas orgânicas com força vital, de novo a questão de força vital, né? Que poderiam se reorganizar. Quando ele observou que a gente cobrir uma gaze, certo? Ainda assim, a gente tem moscas tentando entrar, que ele conseguiu observar, mas não há formação de larvas. E ele observou que essas larvas eram de ovos. A formação das larvas aqui, porque elas eclodiam na gaze.
mas não na carne, né? E quando se lacra, se fecha mesmo, não tem nem a presença de moscas. Então, ele realmente dá para concluir que as larvas são geradas a partir das moscas que foram atraídas pela carne em decomposição, né? Então, já, né, nessa época, já se questionava se, né, que não haveria geração espontânea de organismos macroscópicos. Mas e os microscópicos? É outra história. O grande problema agora é os microscópicos. É John Thuberville Needham, certo? Que vamos lá. Britânico, padre católico, defensor da geração espontânea, era partidário da epigênese, teve apoio de Buffon e os defensores da epigênese. Certo? Muito da experimentação quem fez foi o Buffon, que eu já falei ainda agora para vocês, o das moléculas orgânicas dotadas de força vital. Certo? Ele acabou interagindo muito porque ele tinha muitas limitações em termos de como fazer os experimentos, certo? Mas vamos ver como é que eram os experimentos dele. Já se sabia na época que se você pegasse um caldo nutritivo orgânico, ou seja, com matéria que fosse de origem de seres vivos, certo? Se você pegasse e aquecesse e observasse ao microscópio, imediatamente viria que estava tudo morto, que o calor mata, que os micro-organismos estariam mortos. Você, depois e manteria algum tempo assim, mas com o vidro aberto, depois de algum tempo, estaria novos seres aparecendo aos montes. Os partidários da geração espontânea diziam que as moléculas orgânicas com força vital se reorganizariam aqui, em contato com o ar, e permitiriam novos seres. Certo? O experimento de Needham, ele aquece, certo? Fechado e fecha aqui na, né? Para aquecer e ferver não pode ser com rolha, né? Isso talvez seja um errinho aqui dessa representação, mas ele aquece, depois de aquecer, ele fecha com rolha, depois de algum tempo se observa que tem um monte de água, o caldo fica turvo e que aparecem novos seres. Quando você observa o microscópio, está lá tudo se mexendo, né? Tudo vivinho. A explicação é que aquilo surgiu por geração espontânea. Porque estava fechado, então não podia ter vindo pelo ar. Professor, uma dúvida. O senhor já deixou bem claro que o mecanicismo ele diferia do aristotelismo no sentido de que o mecanicismo procurava explicações mais técnicas, né? E materiais. Mesmo assim, isso. E mesmo assim tinha muitos, ainda, como posso dizer, muitos apoiadores que eles agregavam a ideia da geração espontânea no mecanicismo. A força vital. A questão é que, por mais que força vital, olha só, não é um conceito mecanicista, não poderia ser. Uhum. Não poderia ser. Certo? Mas era como ele conseguiu explicar a vida. Tinham que apelar para uma força externa ao ser vivo que seria transferida, ou seria a partir de moléculas que, no momento da criação divina, já estaria essa força vital, a partir de a matéria viva e de origem de ser vivo, seria diferente da matéria não viva. Entendi. Ou seja, ele tinha que apelar para isso, né? Para poder explicar então, a vida. apesar de
ter muitas pessoas que ainda apoiavam, não é considerado um pensamento mecanicista, né? Olha, porque é o seguinte, realmente, força vital é como alma também, seria como alma. Para poder explicar o intelecto, eu tinha que apelar para a alma, certo? Para poder explicar a vida, eu tinha que apelar para a força vital, mesmo sendo conceitos, digamos assim, em contradição com o mecanicismo. Sim, entendo. A alma está em. É porque, para o intelecto, a alma é imaterial. Digamos assim, o conceito de alma seria uma coisa imaterial. O corpo que é a matéria, que é a máquina. Mesma coisa, o ser vivo, o corpo é a máquina, mas para ele ter vida, ele precisa de uma força que não é material, que é essa força vital. A questão é essa. O ser vivo, Entendi. ele é uma máquina, mas para ele funcionar, ele precisa dessa força que dá a vida a ele. É o jeito de explicar a vida dessa forma, né? Nessa época. Então, de Certo. qualquer maneira, ele, digamos assim, é uma apelação, né? É um conceito que não tem nenhuma evidência. Mesma coisa é a alma, né? Também não existe evidência nenhuma. Mesmo assim, tinha que se aceitar. Tinha que se aceitar, não. Mesmo assim, era o jeito, né? Dentro da época, da mentalidade da época, você tinha que aceitar. Olha, qual é o erro? Tem um erro experimental aqui em Irian, nos experimentos que foram feitos também. A rolha. Contaminação. A rolha não pode ser, a rolha de cortiça não poderia ser esterilizada antes. E quando fecha, né, você não pode esterilizar uma rolha de cortiça. Ela contamina. Foi o erro experimental está aí. Certo? E vamos. Vamos lá. Lazzaro Spallanzani. Italiano, padre católico também. Eu não sei, eu não me lembro agora onde foi que ele nasceu na Itália, na cidade, mas eu peguei essa foto porque essa cidade onde ele nasceu na Itália, cidade assim pequena, tem uma estátua dele. Partidário da pré-formação, certo? Teve apoio de Bonnet, que o Bonnet ele foi um observador da partenogênese em insetos, e a partenogênese parece ser uma evidência da pré-formação. E quem ainda era pré-formista no século XVIII também. De cabeça assim, eu não sabia, eu teria que ver quem era. Esse Bonnet, Palazani eram partidários da pré-formação. Sendo que Bonnet era um ovista. Se não me engano, o Palazani também era ovista. Como foi os experimentos dele? Ele, mesma coisa aqui, aberto, né? Aquecia o frasco, esfriava, deixava esfriar, deixava aberto, havia crescimento de micro-organismos. Agora, quando se aquece e sela o frasco com vidro, o vidro aquecido aqui, certo? Aguarda, não cresce. Se abrir, cresce. Então, segundo Spallanzani, o que cresceu aqui foi por causa do ar e não por causa da matéria orgânica em reorganização. Foi coisa que chegou aqui, contaminação do ar, que foi por poeira, etc., caiu aqui e cresceu. Qual foi a contestação dos outros? Espera aí, vou ver aqui.
Qual foi a contestação dos outros? É o seguinte, ao lacrar aqui com vidro derretido, ele teve que selar para deixar derretido e teve que aquecer aqui. Certo? Ele teve que aquecer. Com esse aquecimento, os partidários da geração espontânea diziam: não poderia crescer nada aqui porque não teria o princípio vital, uma força vital do próprio ar. E cresce quando abre porque entra em contato com o ar fresco. Aqui, o princípio vital, a força vital, que também era necessária do ar, tinha sido destruída. No experimento de Needham, não, porque como ele fechou para aqui, estava estéreo aqui antes de fechar, né? Então ele fecha com uma rolha fria, certo? E manteve o princípio vital do ar, que duas coisas seriam necessárias. Mesmo ela aqui fechada, teria o princípio vital do ar, junto com uma das moléculas orgânicas para gerar os novos seres. O de Spallanzani, ao ele lacrar com um vidro derretido quente, destruiu a força vital, o princípio vital do ar, e não permitiu o crescimento. Tanto é que só crescia, certo? Então, foi o nó. Isso, na realidade, um nó. Certo? A questão é, qual é o papel do ar para os seres vivos? Primeiro ponto. Certo? Ou seja, Spallanzani disseram que o experimento dele não deu certo, não provocou geração espontânea porque ele tinha destruído a força vital. E Spallanzani passou 20 anos tentando mostrar que não tinha destruído a força vital. Tentando fazer experimentos, levou o resto da vida. E não conseguiu demonstrar. Por que ele não conseguiu demonstrar? Porque a gente não pode demonstrar ter destruído uma coisa que não existe. Né? Ele não poderia demonstrar que não tinha destruído a força vital. Ele não conseguiria nunca. Porque força vital não existe, né? O problema foi esse. O grande nó da época foi esse, achar que essa força vital existisse e que era necessária para os novos seres. E lembrando que força não é energia. Eu faço sempre essa observação. Força não é energia. Força porque energia é uma propriedade do próprio ser. O átomo, por exemplo, ele tem a energia dele. É uma propriedade dele que diz respeito à capacidade dele ou daquele corpo, daquele ser, de gerar, por exemplo, matéria, energia condensada, de acordo com Einstein, muito condensada, certo? E isso significa uma propriedade, a capacidade de realizar trabalho. É capacidade, certo? Então, força tem muito mais a ver com aquilo que eu já falei, né? Ação de contato, com algo externo atuando sobre um outro corpo. Então, força vital seria algo externo ao ser vivo que ele absorveria para se manter vivo. Deixou de se absorver, ele morre. Certo? É algo presente na natureza, que vai pelo ar, mas não é material. O ar é matéria, mas a força vital não. A força vital está presente no ar. Então, o grande nó foi esse. A gente vai ver lá do século XIX que ainda
ainda existia essas dúvidas na época de Pasteur, em 1660. E teve um debate, de novo, sobre geração espontânea. Então, essa questão de geração espontânea no século XVIII não ficou resolvida. Foi uma coisa inconclusa. Não deu para resolver. Existe força vital ou não? Ou, para que serve o ar? A gente vai ver, no caso do Pasteur, o que ele demonstra com os experimentos, o que ele mostra nas evidências que ele tem, é que é o seguinte, que havia fortes evidências que a geração de novos seres naqueles caldos nutritivos era devido à contaminação pelo ar. Porque ele fez experimentos com altitudes diferentes. E quanto maior a altitude, menor a contaminação. E assim vai. O que Pasteur fez, olha, ele como químico e microbiólogo, certo? Já estudioso de fermentação e fermentação alcoólica. O que ele fez foi pegou frasco de vidro com pescoços muito longos e curvou antes de esterilizar. No processo de esterilização, ele pega e faz uma curva de S. E isso minimiza a contaminação, mas permite o contato com o ar. O que Pasteur faz, que a gente vai ver, é justamente isso. E, de forma engenhosa, minimiza a contaminação pelo ar, mas permite que o ar, que o frasco tenha contato com o ar. Porque se os micro-organismos novos são produtos da contaminação do ar, com aquele pescoço curvado em forma de S, eles se depositam na curva do S e não entram no frasco. A tendência vai ser depositar ali naquela curvinha e não entrar no frasco. E o frasco continua com contato com o ar. Foi o que aconteceu mesmo. Certo? E ele fazendo isso em vários tipos foram vários tipos de experimentos, inclusive com altitude diferente. E quanto maior a altitude, menor a contaminação, porque o ar é mais rarefeito. Então, isso é uma demonstração que o contágio é pelo ar e que aqueles seres não estão sendo gerados a partir daquele caldo nutritivo. Mesmo assim, vocês vão ver que Pasteur não refuta a geração espontânea. É uma outra história. Tá? Eu concluí por aqui. A questão agora. Olha, quem não respondeu a frequência, responda, por favor. Escrevi naquela hora. Vou reforçar aí. Certo? Vocês vão ver que o método experimental está sendo bem aos poucos. E uma coisa que eu não falei para vocês, para concluir sobre o mecanicismo, certo? É que existe, quando a gente investiga a natureza, quando se investiga a natureza, eita, é que eu estou aqui, obrigado. A gente tem que ter uma abordagem metodológica de investigação, que é algo prático, algo técnico. Vai investigar fenômenos, tem que... Como é que você pode investigar? É uma questão técnica. Qual era a tecnologia que existia na época? Século XVII, 1600 e alguma coisa, século XVIII. Ainda era muito precária. Então, as explicações a partir de Galileu que deram certo foram aquela abordagem de metodologia que reduziu o fenômeno a questões mecânicas, de movimento, pêndulo, né?
plano inclinados, certo? Isso é abordagem metodológica mecanicista, porque era possível na época. Agora, quando, a partir daí, se pensa, não, se eles pensassem, vamos, digamos, formular conhecimento possível a partir dessa abordagem, mas vamos nos limitar a isso. Porque são coisas diferentes. Metodologia, epistemologia e ontologia. Metodologia, questão, né? Epistemologia é o conhecimento gerado a partir dessa metodologia. E a ontologia já é a filosofia, certo? O caso é que o mecanicismo chegou a uma ontologia, certo? Para concluir, eu vou me explicar melhor, né? Olha, nessa época, a única abordagem metodológica possível era a abordagem de reduzir os fenômenos a questões mecânicas. Se eles se ficassem apenas restrito a isso e pensar em explicar o fenômeno, ou seja, gerar conhecimento, de forma assim, olha, considerando que nossa abordagem é essa, a gente pode explicar os fenômenos como se fossem máquinas. Como se fossem máquinas. Aí teria uma epistemologia mecânica ou mecanicista. Explicar o fenômeno em analogia a maquinário como se fossem máquinas. Mas acontece que o mecanicismo foi mais além. Eles não estavam preocupados em explicar os fenômenos como se fossem em analogia ao maquinário, como se o mundo fosse uma máquina, como se fosse. E sim, eles achavam que o mundo era uma máquina mesmo. Isso aí é uma ontologia. É uma filosofia mesmo. Achar que o mundo é uma máquina. É uma extrapolação dos limites que eles tinham na época. Foram um degrau além. Né? Um degrau além. Hoje, atualmente, a gente tem umas correntes filosóficas. Hoje em dia, a gente tem, só para citar um exemplo, o estruturalismo. Existe estruturalismo em biologia, atualmente. E que uma coisa é uma abordagem metodológica estruturalista, que descreve um fenômeno a partir das derivações dos algoritmos dele. Outra coisa é achar, é uma epistemologia, que o conhecimento pode ser descrito de forma algorítmica. Outra coisa é achar que um ser vivo é um algoritmo. É um algoritmo, né? Se resume a um algoritmo. Que um sistema se resume a um algoritmo. Certo? Já é uma extrapolação, já é um erro que os mecanicistas cometeram. Isso é erro epistemológico. Certo? Essa extrapolação epistemológica para a ontologia, para achar que a natureza, de fato, é daquele jeito. Eu costumo falar, está até no vídeo lá, que eu não seguir o conselho de Galileu, né? Que é a modéstia epistemológica. Você não pode ir além da sua capacidade de conhecer. Certo? Tem uma parte lá no documentário que mostra o ator falando: eu não sei. Que bela expressão. É muito melhor admitir que não sabe, admitir sua própria ignorância e não ir além dela, do que estar atrás de explicações como força vital. Né? Porque tem que explicar, porque tem que explicar.
Não. É melhor admitir a própria ignorância e aguardar um momento de conhecer, né? E se tem condições para explicar de fato. É o que em Galileu foi chamado de modéstia epistemológica. Admitir os limites do seu próprio conhecimento e da sua própria capacidade de conhecer. Se existem atualmente nossos limites, mas muitas vezes não admite ou não reconhece. O problema é esse. Quando há ignorância, é muito difícil reconhecer a ignorância a partir do que já se sabe. Certo? É muito difícil. Em outras palavras, o pessoal dessa época que achava que existia força vital ignoravam o que ignoravam. Ignoravam o nível da ignorância deles, né? Em outras palavras, justamente isso. É falta de conhecimento sobre sua própria falta de conhecimento. Vai por aí. Não tem para ver exemplo. No século XVIII, no início da química, e tem flogisto, tem fluido elétrico, fluido magnético, calórico, um monte de conceitos furados. Um monte de conceito ad hoc, que era só para explicar por explicar. Tá, pessoal? Eu vou parando por aqui. Vamos. Vou parar minha apresentação. Professor. Opa, parar a apresentação. Oi? Numa possível prova, então, quando você pedir, justifique sua resposta, a gente só coloca a resposta e coloca eu não sei. Não, também não, né? Também não. A questão da modéstia epistemológica é o seguinte: o conhecimento é o conhecer a própria ignorância. É o conhecimento, a sua teoria, admitir os limites dela. A pessoa, quando elabora uma teoria, a teoria tem que estar limitada ao que ela quer explicar e não ir mais além. Sim. Certo? Eu vou parar de gravar. Obrigado pela aula, professor. Até mais. Até mais. Interrompendo gravação. Até a próxima. Você